Bom, você vê qual que é o resultado de Vingadores, né? O cara assiste o filme e olha como ele acaba. Não, eu só queria dizer que eu tô sem meu boné, não sei pra onde ele foi, estou com essa boina aqui, que não tô tão confortável. Acabei, né? Festas de carnaval, né? É bom reviver. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma listinha. Faz tempo que a gente não faz listas, né? Faz mesmo. Tempinho, mas a gente gosta também das listas. São divertidas. Sim, são divertidas. A gente ficou empolgado que a gente saiu dos Vingadores. Sim, a gente assistiu os Vingadores. Vocês podem ver as nossas reações lá no Instagram, não é mesmo? Sim, Inclusive, na verdade, aproveita pra seguir a gente aqui, ó, nas redes sociais, aqui, o GCs isso é coisa de YouTube. Isso é coisa de youtuber, hein? Pedir pra seguir, pra dar aquele joinha lá, gente. Exatamente. Mas o que acontece? A gente saiu dos Vingadores e, enfim, como vocês já talvez assistiram os últimos vídeos, sabe que a gente não é muito fã de filme de super-herói. Mas eu saí muito empolgado do filme, eu gostei bastante dele. Tem alguns problemas. Eu fiquei até surpreendido que você gostou bastante do filme. Eu gostei pra caramba do filme. Eu gosto porque tem uma união, a gente vê Thor, a gente vê Hulk, a gente vê até Gavião Arqueiro, não é mesmo? Ah, mas se você pegar a Guerra Civil... Gavião Arqueiro também. Se você pegar a Guerra Civil também, eu acho que tem essa coisa de mostrar bem os núcleos. Mas eu acho que o filme ele tem a mesma estrutura dos outros filmes da Marvel, ele não foge muito, né? Sim. É aquela mesma estrutura e o pessoal ainda se surpreende no cinema. É inacreditável que o pessoal ainda vai e fica surpreendido. Um momento que já viu 1000 vezes. Mas eu acho que assim, realmente essa coisa dele consegue dar grande importância para todos os personagens representados. Eles não estão lá de enfeite. Acho que é o mínimo, né? Sim, sim. E o Thanos é o melhor vilão. Tem que dizer que o Thanos é o melhor vilão. Gostei muito dele. Exatamente. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Vingadores. Seria um outro vídeo à parte. Só queria dizer que, ó, estou todo em verde, porque apesar de eu ser hater de filmes super-herói, eu já fui muito fã. Estou dando uma de Chris Tuckman aqui, mas já lia muitos Deadpools, li muitos Batman e assim, super velho. Principalmente Lanterna Verde, cara. O juramento deles, Um Dia Mais Claro. Não, Na Noite do Mais Lanterna Escura. Verde. Aquilo é um crime, aquele filme do Lanterna Verde. É horrível. Você gosta de minha presença? Não, o filme é uma porcaria. O filme é um lixo. Mas, lixo! Ó, estou de verde aqui em homenagem a você, Lanterna. Algum dia ainda farão um filme gótico que jurarão o seu nome. Bom, mas enfim, o que a gente vai falar hoje? A gente vai pegar esses mesmos diretores que fizeram um filme de super-herói em algum momento, só que vai tirar eles desse lugarzinho comum e vai colocar em outros filmes que eles já dirigiram anteriormente. Sabe que é uma coisa muito louca? Porque assim, nesses filmes de super-herói, eles mal mostram quem é o diretor, né? Eles também não têm muito poder de escolha porque é um filme de produção. Quem acaba decidindo mesmo são os estúdios, né? Não que eles não tivessem antes, né? Eles são regrados por Hollywood também, né? Mas enfim, sim, aqui provavelmente isso é pauta para outro vídeo também. Exatamente. Só que provavelmente eles estão a nível 10 mil, né? Do que seria de Hollywood. Sim. Mas a ideia é a gente pegar, como sempre, 3 filmes meus, 3 filmes do Éder. E como tradição, vamos começar com... Comigo? Bom, meu primeiro diretor, ele já é meio conhecido aqui no canal. A gente já falou sobre ele indiretamente. Na verdade, a gente falou sobre um filme dele. Que inclusive é o filme que você vai comentar Sim, é o filme hoje. que eu vou comentar hoje. Ele dirigiu o Superman 1 e 2, então ele vem aí de uma outra geração de filmes de super-herói, assim, ele é bem old school. Pode ser que ele criou uma moda lá naquela época, né? Sim, mais ou menos, porque não era... Fez sucesso, tinha até Marlon Brando, né? É verdade, fez sucesso. Mas ele não tinha essa coisa de criar esse universo todo interligado que a Marvel, a DC tá tentando fazer também. Era uma outra relação com o público, com o cinema. E o legal é que ele dirigiu Superman, Gremlins, Máquina Mortífera, que é incrível, né? Que são 3 filmes completamente diferentes, e A Profecia, que é um ícone do cinema de terror. Eu acho que ele é daquela linha de filmes de terror que ele consegue ser sutil e criar um estado de medo que arrepia qualquer pessoa. Assim. E isso desde a primeira cena, que não à toa foi a cena nosso vídeo, que acho que ele já meio que resume todo o filme. Então, inclusive, se você quer saber o porquê, assista lá. Então a minha escolha vai por ser um diretor dinâmico, por ele ter feito vários filmes diferentes. É só comentar que acho que esse filme é tão legal que ele tem uma lógica de cores ali, que talvez a gente faça um vídeo futuramente também, que ele tem significados por trás do menino, da morte. Eu achei esse filme muito interessante. Bom, esse meu primeiro filme ele é provavelmente o mais famoso dos meus 3. Ele tá no Netflix, inclusive. O Ryan Coogler, esse ano, ele dirigiu Pantera Negra. No ano passado, o Creed. Que são 2 filmes que, como o Fruitvale Station, tratam muito da temática racial. Inclusive com o mesmo protagonista, que é o Michael B. Jordan, que também pra mim é o melhor ator negro da atualidade. Bom, o Fruitvale Station ele conta a história real do Oscar Grant, que foi um negro lá nos Estados Unidos que foi assassinado na noite de Ano Novo, quando ele estava voltando pra casa por policiais brancos que, enfim, viram um motim que estava acontecendo lá, de brancos e negros, só que porventura acabaram pegando os negros, como muito acontece. Sim. É uma história real, como eu disse, e o que eu acho mais legal disso é que
em nenhum momento ele faz com que o Oscar Grant seja aquele mocinho, aquele carinha que a gente tenha que sentir dó, pena. Não, ele tem os seus problemas com droga, ele tem os seus problemas familiares. Inclusive os amigos dele denotam certas atitudes machistas, certas atitudes homofóbicas. Então são personagens que são maus também de alguma forma. E pelo contrário, o que acontece? Os policiais, que poderiam ser só os caras que iam lá, iam agredir, iam matar, eles também têm um pingo de sensibilidade. Quando eles cometem um ato, você vê uma certa arrependimento deles. Então, acho muito interessante porque ele consegue burlar esse maniqueísmo e ao mesmo tempo que constrói uma crítica social muito forte, ele ainda fala de personagens muito complexos. O que só completando é uma coisa que, inclusive, ele leva, por exemplo, pro Creed, né? Porque o Rock, ele treina um dos filhos dos oponentes que ele teve, então, de certa forma, é meio que brincando justamente com esses confrontos de bem e mal, né? Porque, teoricamente, o Rock sempre é o carinha do bem, que a gente vai acompanhar. O que talvez no Pantera Negra já não seja exatamente o... Ah, não, porque eu acho que nem esse é o foco. É como você mesmo falou, esse não é o foco, porque é um filme de estrutura de super-herói, então vai ter lá o mocinho e o vilão. Eu acho que o que ele consegue desmistificar é como ele representa o negro no cinema, ainda mais nos filmes de super-herói. Né? Porque ele vem exatamente, porque ele vem de um país super desenvolvido, muito bem estabelecido. Algo que não havia sido feito no cinema, não daquela maneira. E o outro diretor que eu vou dizer é aqui, ó, da terra desse meu grande amigo aqui, ó, Nathan. Ele é taiwanês, é o Ang Lee. E ele fez aí um filme que, quando eu era mais novo, meu pai gostava muito desse filme e eu sempre, ficava tirando sarro. Mas por que você assiste esse tipo de filme? É a maior mentira, não faz o menor sentido. Que é aqueles filmes do estilo Wuxia, né? Que é O Tigre e o Dragão. Eu acho que é um filme belíssimo, é um filme sensível. Eu acho que ele consegue retratar aí um pouco sobre qual é a dinâmica das artes marciais orientais, né? E ao mesmo tempo ele também consegue ser um filme de ação, mais poético. O que é um grande contraste pro que o Hulk vai ser, né? Porque se o pessoal voa lá, o Hulk destrói tudo. Sim, e esse filme inclusive destrói o filme, que é uma porcaria. É uma porcaria mesmo. É difícil, às vezes, né? Você pegar um diretor que às vezes não consiga trabalhar dentro de uma dinâmica de filme de super-herói. É que são formas diferentes de ação, né? Tipo, existem jeitos, por exemplo, um jeito mais truncado do que seria, por exemplo, um western, que acho que inclusive os super-heróis eles bebem muito dessa fonte, né? Dos caras sempre com um passado pesaroso e tudo mais, com, por exemplo, os reinos, as dinastias orientais, que é uma coisa muito aquela filosofia confucionista de obediência, regra, leveza, que, enfim, cria uma dinâmica totalmente diferente de filme, né? Sim, também acho que era um filme que ele tinha mais vontade de fazer, provavelmente, certeza, o Hulk era um filme encomendado. Chegaram e falaram, putz, esse diretor aí tem um nome grande, vamos chamar ele, e aí isso vai ajudar dá nome pro filme. O Taika Waititi, ele dirigiu o Thor Ragnarok e ele veio da Austrália, então um pouquinho mais pra baixo lá da Ásia. Sim. E ele, inclusive, acho que ficou até que notoriamente conhecido por conta do What Do We Do in the Shadows, que Fazemos nas Sombras, que é um dos vampiros, que é um mockumentary, então ele brinca meio que com o gênero também. Inclusive tem na Netflix também. Estou meio por fora. Mas o que eu queria recomendar é um outro filme que chama A Incrível Aventura de Rick Baker, que não tem nada a ver com o nome em inglês, que chama Hunt for the Wildest People. Bom, o que eu acho legal desse filme é que ele brinca muito com uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que é a comédia do absurdo, né? E não só isso, como eu acho que ele tem meio que uns respingos assim de Wes Anderson, assim, porque ele tem uns enquadramentos que ele pega o mapa, ou aquelas câmeras que viram muito rápidas e daí sai a comédia, mas ao mesmo tempo, inclusive o Wes Anderson também é meio comédia do absurdo, né? Mas eu acho que o que é legal nesse filme também é que, além de ser absurdo, o filme ele encampa as absurdices desses personagens. Então, por conta disso, a gente consegue entrar muito no universo deles e, ao mesmo tempo, não julgar o abandono, a solidão, enfim, todos os problemas que esses personagens têm. Só pra explicar, assim, em linhas gerais, esse filme é sobre um garoto que ele perde os pais e ele vai morar na casa dos tios. Só que, enfim, o tio é o Sam Neill, que fez o Jurassic Park, e ele é um cara meio rabugento e essa criança é meio pivete, gosta de botar fogo nas coisas e tudo mais. E aí, dessa dupla dinâmica, assim, inesperada, surge uma amizade que vai... Exatamente. Fazer com que eles fujam da polícia, entrem no meio da floresta, enfim. Eu não conheço os filmes desse diretor. Na verdade, só assisti o Thor Ragnarok, que eu também não gosto muito. Tem muitas piadas e tal. E o que eu mais me incomodo com os filmes da Marvel são as piadas que tiram o tom do filme muitas vezes, sabe? Você tá lá num super clima e vai lá e quebra com uma piada totalmente desnecessária. Se você também se incomoda com isso e com outras coisas...
fique preparado pra semana do Deadpool 2. Vão ter surpresas. Falando de Deadpool, eu acho que esse sim, a piada é muito pertinente porque tem muito a ver com o personagem. Então todas as piadas que são feitas no filme, elas são coerentes com a estética que ele escolhe passar. Então eu acho que faz muito sentido. É que acho que eles quiseram tirar um pouco daquele peso do Thor, né, que tinha dos últimos filmes, porque o Taika Waititi em todos esses filmes ele tem muito dessa comédia, muito dessa leveza, que acho que eles tentaram trazer, mas eu acho que inclusive quebra um pouco com quem é o personagem do Thor. Sim, mas você sabe que eu acho que fica naquela piada truncada, não é natural. Bom, eu amava Deadpool, como eu já comentei aqui no vídeo, mas eu confesso que assim, olhando com os olhos de hoje, eu acho piada de adolescente, assim, falando, peido, pinto. Mas eu acho que é porque o filme também é pra adolescente. Eu confesso né? que eu acho bem bobo. Hoje em dia eu achei o filme, inclusive eu não gosto do filme também, mas enfim. Eu acho que entre Thor Ragnarok e Deadpool, fico com Deadpool. Bom, e o último diretor que eu escolhi, ele chama Louis Leterrier. Assim, eu não sei, quem fala francês aqui é o Nathan. Não eu, né? Não sei se tá boa, minha filha. Tá ótimo. Aqui, ó, é a boina aqui, ó, que deixa minha pronúncia aqui, ó, tinindo. Bom, mas ele também dirigiu um filme do Hulk, só que de 2008. Um filme que eu também não gosto muito. O pessoal não acertou muito com o Hulk, né? Só acertou lá nos Vingadores. Ou nem isso. Não, acho que nos Vingadores eles acertaram, assim. Eu não acho. Só nesse último eu gosto dele. Enfim, ele dirigiu um filme chamado Cão de Briga, que é um filme aí que é muito icônico pra mim, porque eu assistia com a minha família quando eu era mais novo, né? Era aquele tipo de filme que a gente ia na locadora, já denunciando a idade, tinha na locadora. E, poxa, a gente alugava mais de uma vez, viu? Mas é um filme que também passou várias vezes no SBT. E é um filme com Jet Li. Na verdade, pra mim é um dos filmes que eu mais gosto dele, é um dos mais icônicos. Jet Li, ele vive um personagem que é criado em cárcere, né? Como um cachorro, como uma máquina de guerra, uma máquina de luta. E aí ele cresce, ele foge, enfim, tem uma série de coisas. E ele acaba se apaixonando, ele acaba descobrindo, na verdade, um eu que até então era desconhecido. Bom, mas o que importa nesses filmes é a porradaria, né? É a porradaria que é muito boa. As cenas de luta são excelentes, muito bem coreografadas. Pelo menos eu achava, não sei hoje em dia. É uma coisa que inclusive eu ia te perguntar, porque, por exemplo, se a gente pegar um Jack Chan, que tem, enfim... Que eu acho fantástico, mesma estética do Jet Li. Da China... Você pegar os filmes de lá e pegar os filmes do Jack Chan aqui nos Estados Unidos, você vê uma perda muito grande pela questão da montagem dos filmes. Eles querem cortar nos momentos que ele soca e tudo mais. Quando era legal, você vê justamente o ambiente que ele estava lutando, os bambus que ele usava, porque isso que era divertido. Esse filme, por exemplo, ele usa esse tipo de coisa? Ele usa várias armas, então ele faz várias coreografias. Nesses planos mais abertos, assim? Sim, é muito interessante isso que você fala do Jet Li, do Jack Chan, porque... esses atores, eles entendiam muito bem das artes marciais. Então, quando eles iam coreografar essas cenas de luta, elas ficavam muito mais reais. Eu acho que isso dá muito mais riqueza pro filme. Você acredita muito mais naquilo que você tá vendo. Mas eu volto ao ponto. Acho que é muito importante nesses filmes de lutas, de artes marciais especificamente, que existe uma dança junto com a câmera. Sim, com certeza. É um termo engraçado, mas acho que é exatamente isso, né? Porque não adianta você saber lutar se você não sabe mostrar isso pro espectador. Porque, enfim, hoje em dia você consegue pegar atores que não sabem sequer dar um soco e fazer parecer que eles dão. Eu acho muito louco porque nesses filmes de artes marciais, enfim, o Kill Bill talvez seja um expoente de mostrar isso pros olhos ocidentais, aquelas câmeras que são sempre muito amplas, assim, pegando todo mundo lutando em circuito e, tipo, que nem o Operação Rage, aquele filme lá da... Eu não sei qual você pegar os filmes do Bruce Lee também. Exatamente, os filmes do Bruce Lee. Aí você vê justamente a força, a vitalidade, como eles não ficavam regrados, por exemplo, pelos cortes, né? Vamos dar um soco aqui, a gente pausa, grava de novo, dá outro soco aqui. Sim. Não, eles têm que dar todos os socos em seguida, e aí por conta disso a ação fica muito mais contagiante. Não sei se é o caso desse filme. É sim, é o caso desse filme e de muitos outros que ele fez também. Bom, a gente estava falando que os filmes de super-heróis sempre caem nesse maniqueísmo, mas esse diretor, né, o James Mangold, ele fez o Logan, que é um filme que acaba fugindo um pouquinho disso. Sim, um dos melhores, pra mim, na minha opinião, de filme de super-herói. E lá em 1995, ele fez um filme chamado Heavy, que inclusive tem aquela Liv Tyler, que é uma das moças lá do Senhor dos Anéis. Sim, e do Armageddon também. E do Armageddon. Ela ficou mais conhecida, inclusive acho que ela ficou mais conhecida no Armageddon, hein? Exatamente. E tem também um sósia do Vicente D'Onofrio, que é o cara lá que fez Nascido pra Matar, e o Rei do Crime no Demolidor, mas é um sósia, não é ele não. Eu não lembro qual que é o nome dele. Mas enfim, é um cara muito parecido, assistam. E cara... assim, pra mim, apenas a atuação desse cara é impressionante, assim, porque ele faz um cara que tem alguns problemas de relacionamento e trabalha numa taverna lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem pequenininha, com a mãe. E é o que acontece, a Liv Tyler, em determinado momento, ela chega nessa taverna pedindo por emprego.
eles aceitam tudo mais, e disso, esse cara ele começa a nutrir uma certa paixonite pela Liv Tyler. Só que, como ele tem alguns problemas de relacionamento, é sempre de uma forma muito estranha. E é incrível como ele caracteriza isso na atuação dele, né? Ele tem sempre os olhos, ele fica meio que tremendo, assim, e só o simples fato de você ver isso já te treme muito, assim. Eu acho que é um filme muito, assim, característico da década de 90. Se você for pegar, por exemplo, Beleza Americana, Donnie Darko, aquelas cenas finais que eles vão passando por todos os personagens pra ver como é que eles acabaram no filme, tem nesse filme também, e outras coisas que você vai falar, cara, isso é muito anos 90. Mas eu acho que ele consegue superar isso porque ele é um filme muito sensível, porque esse cara, ele é muito grande, enfim, ele tem problemas também com o peso dele, mas ao mesmo tempo não existiria pessoa mais sensível, mais delicada nas coisas que ele faz, nas coisas que ele fala. Enfim, é um filme que gira todo em torno dele e eu acho que, talvez se eu pudesse resumir de uma forma bem clara assim, eu acho muito interessante como todas as coisas que ele de certa forma deseja, um objeto de fascinação, como a Liv Tyler, ou como, por exemplo, um negócio que ele precisa comer para emagrecer, são ao mesmo tempo um fardo, porque ele nunca consegue alcançar. Então esse filme ele fica sempre nessa dicotomia de personagens muito solitários, eles não têm muito perspectiva, e que mesmo assim eles tentam viver um dia após o outro. Eu não gosto muito do final do filme, mas ainda assim eu acho um filme muito sensível. Infelizmente esse filme também eu não assisti, então não posso dar a minha humilde opinião sobre. Bom, então que nem eu comentei lá no meio, a gente ainda vai ter um vídeo especial sobre super-heróis. Preparem-se aí, vai ser na semana do Deadpool 2. E é isso aí, a gente se vê daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos ver, talvez Sansô. Vamos ver. Sansô. Ah, e antes que eu me esqueça, queria mandar um recado para o senhor Cinevitor. Cinevitor é um colega nosso aí da crítica. Colega, ele é da crítica. Não, um dia quero chegar aos pés de Cinevitor, mas espero que um dia ele sente aqui, ó, no meio de nós dois, para fazermos altos vídeos. Isso aí. De super-heróis ou não. De super-heróis ou não. O Ryan Coogler, ele dirigiu agora. O Ryan Coogler, foi esse ano ou ano passado? O quê?